aqui ao lado e faça o download do nosso aplicativo. Tom Maior está no ar e para começar a edição nós vamos falar sobre a motivação dos colaboradores. Olha só, novas tendências de mercado de trabalho exigem dos empregadores estratégias para engajar e manter a motivação dos colaboradores. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Paloma Rabelo. A empresa está toda decorada para o Halloween e isso acontece também em várias outras épocas do ano, viu? Tem também os momentos de capacitação para tirar dúvidas e abordar temas atuais com os colaboradores. Essas medidas visam deixar o ambiente de trabalho mais leve para os funcionários. Desde ações mensais, como, por exemplo, datas comemorativas, dias das profissões, nós temos ações relacionadas ao Setembro Amarelo, Outubro Rosa, ações ligadas à diversidade e inclusão, como, por exemplo, recentemente nós fizemos uma campanha ali do Dia do Surdo. Então, são ações que levam a reflexão para os nossos colaboradores e, obviamente, fazer com que eles se sintam integrados dentro do ambiente organizacional. As empresas hoje estão se preocupando mais em motivar e capacitar os colaboradores, pois estão percebendo que esse movimento é um investimento que traz frutos a médio e longo prazo. A gente tem muito aquela ideia de que a motivação ela vem de dentro, né? E de fato isso ocorre, né? Mas existem ações externas que vão levar e elevar esse processo. Então a relevância disso é justamente na performance da empresa, nos resultados. Então a partir do momento que a gente tem ações que vão elevar o nível de satisfação do trabalho, nós automaticamente temos resultados muito mais satisfatórios dentro desse cenário. E como os funcionários veem essas ações? Para a Laura, iniciativas que priorizam o bem-estar do funcionário são essenciais para o bom funcionamento de qualquer empresa. Nos estimula realmente a vir para a empresa, trabalhar, a gente fica animado, a gente fica inspirado, realmente. A gente aqui na Pacto sente realmente a força da cultura da empresa, a cultura organizacional. Existe toda uma integração com o lema, com o propósito do A Gente Se Envolve. Então, realmente, a gente faz esse slogan acontecer e a gente vê que os nossos clientes sentem isso. Já trabalhei em outras empresas de grande porte, inclusive de porte nacional, e realmente não tem esse tipo de ação. Então, acho bem bacana empresas pequenas, startups, por exemplo, que começam a fazer esse tipo de ação, valoriza muito o funcionário. Então, a empresa grande, normalmente, eles não fazem isso, deixa meio a esmo, por equipes mesmo fazer entre eles mesmos, Então, acaba que o pessoal mesmo se une para poder fazer algum tipo de comemoração. Mas aqui não, a gente está sempre fazendo com os funcionários. No mundo do trabalho, o engajamento de um colaborador acontece quando ele se conecta ativamente com as funções da empresa. Quando esse funcionário se sente valorizado e incentivado pelo local de trabalho, isso impacta diretamente no seu desenvolvimento. No início de um negócio, no início de uma empresa, é muito comum o crescimento da empresa acompanhar o crescimento do dono. Mas chega um momento em que o dono sozinho não consegue mais impulsionar esse crescimento. Que as pessoas que estão com ele é que vão fazer esse crescimento acontecer de verdade. Então, entendendo que são as pessoas que fazem o negócio crescer, se essas pessoas se desenvolvem e saem do negócio, o potencial de crescimento dessa empresa ele diminui drasticamente. Então é necessário que as pessoas se desenvolvam nos negócios para que o negócio cresça, e é necessário também que as pessoas fiquem ali após se desenvolver. No fim das contas, é a pessoa quem escolhe ficar. O João Victor pontua que é importante que a empresa se atente ao funcionário desde a contratação, pois isso vai refletir diretamente no bom funcionamento da empresa. Eu gosto muito de me firmar nesses 3 pés. A empresa ela tem que estar muito bem atenta a qual é o temperamento do ambiente ali, a relacionamento interpessoal entre as pessoas, como que as pessoas estão sentindo o ambiente de trabalho, porque tem que ser legal estar ali, senão você não consegue manter as pessoas por muito tempo. Você tem que estar muito bem atento ao perfil da pessoa, alinhado ao perfil da função, Isso é muito sério e a gente precisa prestar muita atenção nisso. E terceiro, eu preciso instruir muito bem as pessoas que entram no meu negócio, para que elas realmente consigam atender às expectativas dos departamentos. Quando eu tenho um colaborador que está bem alinhado com essas questões emocionais, sociais, ele se sente bem aqui, ele tem as questões psicológicas bem resolvidas, você concorda comigo que ele vai estar com a cabeça mais leve
para qualquer tipo de atividade, inclusive o trabalho? Campanhas que são feitas fazem a gente se sentir querido, se sentir bem cuidado. Aqui na Pacto a gente tem acesso, por exemplo, ao apoio psicológico. Nós temos acesso ao atendimento com um psicólogo dentro da Pacto mesmo, uma vez por semana. Isso é muito importante, porque a gente vê realmente quanto a empresa está preocupada não só com a nossa produtividade, mas também com o nosso bem-estar físico, emocional, no dia a dia, realmente preocupados com nós como seres humanos. Isso aí, como nós acabamos de ver aí na reportagem, né, para ajudar no bem-estar do colaborador, as empresas estão cada vez mais, né, investindo em ações e em projetos. E olha só, de acordo com estudos, um trabalhador feliz é cerca de 31% mais produtivo nas suas atividades ali dentro da empresa. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a psicóloga Lenita Barbosa, ela que também é especialista em gestão de pessoas. Para esse bate-papo, eu também tenho aqui a participação da nossa parceira do Cima Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Primeiramente, eu quero cumprimentar a doutora Lenita, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar falando com vocês. Lívia Bailão, bem-vinda também, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo ótimo. Boa tarde para você aí no estúdio, para toda a equipe do Tom Maior e do Sistema Sagres, a Lenita e aos ouvintes telespectadores internautas aqui do Tom Maior. Doutora Lenita, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar o que vai definir se um colaborador está ou não trabalhando feliz. Há um perfil de felicidade dentro do ambiente corporativo? É complicado falar, né? Não existe uma fórmula secreta para a gente dizer que está todo mundo feliz. Mas é um reflexo no engajamento, é um reflexo nas entregas dos colaboradores. Então, a gente consegue ser mais perceptivo de como o nosso time está. Então, a gente consegue ver o envolvimento, as entregas, a inovação da própria empresa através do clima da organização, de como os nossos colaboradores estão em termos da felicidade, vamos dizer assim. Jéssica, fica à vontade, Lívia. Tem uma pergunta aqui para a Lenita. Eu fico pensando, né? Tem pessoas que vivem para o trabalho o tempo todo, né? Com uma força muito grande, e até que ponto isso não é uma fuga ou não traz várias questões de ansiedade, né? Uma série de questões aí ligadas à saúde mental. Então, qual que é o limite entre a pessoa se dedicar e se engajar e ela viver para o trabalho de uma forma não saudável, né? Onde é que mora aí a diferença e o limite entre um e outro? O que a gente vê muito do burnout, né? Que aí as pessoas chegam nesse esgotamento. Mas o primeiro ponto que eu vejo é as pessoas começarem a entender mais sobre as suas necessidades, né? Os seus propósitos. Então, isso tem que estar muito bem definido para ela. Então, por isso que a gente estimula muito o autoconhecimento. As pessoas passarem a entender quais são as necessidades dela, ela enquanto ser humano, a pessoa, o indivíduo, e ela enquanto profissional. Trazer essa visão de um ser humano que é único. A gente tende muito a falar assim, o que é pessoal fica lá fora, o que é profissional está aqui dentro. E esse ser humano, ele é único, ele não vai fazer essa partilha, mas ele trazer esse conhecimento do que ele está buscando. Então, até que ponto eu vou ficar aqui até meia-noite, até 1h da manhã, eu não vou ter um convívio social, eu não vou estar ali fazendo as coisas que são da minha estima, porque eu coloquei todo o peso, todo o meu estímulo voltado ao trabalho. Então, essas são questões que ele precisa entender por si, quais são as suas motivações, as suas aspirações, para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, trazer para ele a consciência de si, daquilo que ele busca, e aí sim a gente traz a visão do ser humano indivíduo e do ser humano profissional para que ele possa partilhar aí de uma vida mais equilibrada, que é o equilíbrio, para encontrar, então, prazer em ambas as situações. Doutora Lenita, você mencionou agora há pouco a questão do burnout. O que a empresa pode fazer para evitar que o colaborador, que o funcionário chegue nesse nível de esgotamento, e também o que ela faz quando o funcionário já está, já tem ali nesse nível alto de esgotamento, o que ela pode também fazer para ajudar esse colaborador?
A gente tem que estar com esse olhar atento, né? Quanto mais a gente consegue estabelecer as nossas metas, a clareza dos papéis, que as pessoas entendem aonde começa o seu trabalho, aonde elas finaliza aquele trabalho, o envolvimento dessa liderança através do feedback, da reorganização dessas atividades, a gente consegue aí entender melhor como que está a sobrecarga, como que está a distribuição, para que a gente possa fazer uma melhor gestão, uma administração do tempo, certo? Feito isso, a gente, não sinalizou, a pessoa ficou ali imersa, aquela quantidade excessiva de trabalho, não conseguiu se readaptar aí, se reorganizar no seu planejamento, nas suas atividades, aí a gente vai optar pelo aquele apoio psicológico mesmo, fazer lá, voltar essa pessoa para a terapia, encaminhar para os nossos parceiros, desde que seja da vontade dela, é claro, sinalizar a importância, a conscientização desse olhar para o eu, novamente. Volta essa questão do autoconhecimento, para o equilíbrio, para o autocontrole emocional, para que a gente possa encontrar aí outras ferramentas para redistribuir o nosso trabalho, ressignificar tudo que nós fazemos em relação a essa vida aqui mesmo de trabalho. Jéssica? Sim, Nívia, pode ficar à vontade. Eu imagino, a gente está vendo aí as imagens, que assim como tem colaboradores e colaboradores, também há empresas e empresas, porque tem empresas que sugam ao extremo e acabam sendo um ambiente propício para o burnout, como a Lenita disse, para ansiedade exacerbada, E há também empresas que compreendem, que buscam esse clima, como foi o que a gente viu na reportagem, Como que, pela parte do funcionário, Lenita, ele pode estar atento a isso? Até que ponto ele também pode escolher isso aqui me atende, isso aqui não me atende? A gente sempre volta nisso, que é importante a gente ter clareza interna do que faz sentido para nós, do que eu busco de propósito, o que a gente brinca que faz o meu coração disparar em termos da cultura, que a gente fala do fit cultural de onde eu estou. Faz sentido a organização onde eu trabalho, os valores que ela tem, aquilo que ela tem de conscientização com seus colaboradores, com a sociedade, ela tem sinergia com o que eu acredito? Então, a gente tem que ter esse olhar para o que a gente busca, porque a gente se sente bem fazendo, aonde a gente se sente bem também. Então, é sempre nos questionarmos, isso faz sentido para mim? Onde eu estou é um valor que hoje... é um valor que é meu também, que eu gostaria de estar envolvido em ações igual essa empresa está envolvida. Então, é conhecer de fato aí o que eu quero profissionalmente, onde eu me sinto bem, o que eu sinto bem fazendo, que é esse fit cultural do que a empresa faz com aquilo que eu estou buscando. E aí a gente vai ter esse equilíbrio, porque muitas das vezes a gente está num lugar que a gente não se identifica com aquele lugar, não se identifica com o que a empresa tem de cultura, então não encaixa, aquilo me gera um desgaste a todo momento, porque eu estou em contradição com os meus valores. Então é buscar mesmo conseguir compactuar e estar muito próximo daquilo que a gente acredita que vai fazer mais sentido, vai trazer mais leveza, propósito, engajamento com aquilo que eu quero estar fazendo. Consecutivamente, eu vou estar mais feliz onde eu estiver atuando. Nosso bate-papo, queria que a senhora pudesse dar algumas dicas, de como as empresas podem trabalhar, investir mais no engajamento dos funcionários, tornar o ambiente de trabalho um local mais feliz e, consequentemente, também mais produtivo. A primeira coisa, comecei falando, não existe uma fórmula secreta. Então, onde que nós temos que ir? Na fonte, nos nossos colaboradores, o olhar, o ouvido, o coração, tem que estar ali com eles. Eles vão nos sinalizar se aquilo que nós estamos fazendo está trazendo sentido, está trazendo assertividade, porque às vezes a gestão de pessoas, o desenvolvimento humano vai mirabolar 1000 ações, mas se eles não tiverem conexão com esse time, elas não vão trazer resultado. Então, o primeiro ponto é ter esse olhar atento. O que esse time está buscando, E aí, o que tem a ver também com a minha cultura? Então, vamos trabalhar isso atrelados, vamos cuidar da saúde física, da saúde emocional, são fatores hoje indispensáveis, a gente não pode pensar mais só no salário,
Salário não é motivo de felicidade, de engajamento do time. Então, é buscar ações que vão trazer todo esse olhar, todo o cuidado para além que o colaborador precisa. Então, é entender o que motiva o meu time, né? É ter algum convênio com alguma academia, é ter uma parceria com atendimento psicológico, é trazer leveza aqui no dia a dia com interações, gincanas, gamificações. O que esse time está buscando? Então, essa personalização interna de cada empresa. Não adianta a gente achar que vai pegar uma fórmula pronta que vai funcionar ali. Quão bem a gente conhece o nosso time para criar estratégias que deem a cara, que deem sentido ao que a gente está, de fato, almejando buscar aí com eles. Doutora Lenita, eu disse que seria a última pergunta, mas ouvindo a sua resposta, né, sobre as dicas, me lembrei também da questão da pandemia, né? Como que fica esse ambiente de trabalho com a pandemia, onde tantos trabalhadores, né, aderiram ao home office, muitas empresas, né, aderiram completamente, não tem mais ali o trabalho físico, né, mais o trabalho no home office mesmo. Aí como que a empresa trabalha esse ambiente de trabalho feliz com o funcionário em casa? Mais complicado, o mais complicado não, mas o desafio ele é maior, porque aí a gente trazer essa conexão com a cultura da empresa à distância, sem o colaborador estar ali convivendo no dia a dia, sentindo os valores, sentindo aquilo, vivenciando aquilo que é a organização, é um desafio, querendo ou não, né? Então, é buscar mesmo assim, ter mais proximidade de alguma forma com esse time, que essas ações possam englobar dentro da casa, que levem um pouco a particularidade da empresa para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores. Então, tentar fazer menos reuniões, que eu ia dizer, né? Porque o desgaste das reuniões também, que é um fator aí do home office, mas procurar ter mais parcerias que possam dar esse suporte remoto, que possam ter esse englobamento aí para além do ambiente estrutural, mas para levar para o colaborador um pouco dessa essência aí da organização. Doutora Lenita Barbosa, psicóloga, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior e até uma próxima. Obrigada. Conversamos então aqui com a psicóloga, especialista em gestão de pessoas, falando sobre